Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Gênesis capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, 10. Pode ser até o 10. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Pequeno texto, grandes dúvidas, grandes perguntas. Poderia dar um título para esse estudo como nos dias de Noé. Os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? E temos uma descrição do porquê que Deus vai mandar o dilúvio. É porque a sociedade, o mundo estava vivendo assim. Assim era nos dias de Noé. E o texto fala de muitas coisas que fazem os homens divagar, imaginar e elaborar teorias sobre filhas de Deus com filhas dos homens e gigantes e coisas desse tipo. E eu não vou ter a resposta definitiva para essas perguntas, mas é um texto que nos traz pensamentos atuais também, que nos edifica, que nos faz parar e pensar no tempo que nós vivemos hoje. E eu gostaria de começar trabalhando justamente essa questão das filhas dos homens e dos filhos de Deus. Muito polêmico. Primeiro, vocês estavam estudando a descendência de Caim, a descendência de Sete. Caim, quando matou Abel, foi expulso da presença dos homens, pode-se dizer assim, separado mais de Deus também, apesar de que não é de se falar que Caim não teve oportunidade de ser salvo, isso eu não vou argumentar, mas ele sofreu uma maldição, foi expulso, e depois ele gerou uma descendência. Adão teve outro filho, Sete, e aí, diz o texto, começou-se a invocar o nome do Senhor. E descreve as 2 genealogias, dos capítulos 4 e 5 de Gênesis, e você chega em Noé. Lá no finalzinho dos 5, Noé tinha 500 anos, e gerou Sem, Cão e Jafé. 500 anos de idade. Então, mais ou menos nessa época, entendemos que Deus vai se apresentar perante Noé para anunciar o dilúvio, né? Um pouco curioso, não sei se isso foi comentado na semana passada, essas idades, como é que Noé pode ter 500 anos, né? O fato é, conforme a descrição dos primeiros capítulos de Gênesis, Adão morreu, só que viveu muito. A sua descendência, as primeiras gerações viveram muito mais do que se pode viver hoje em dia.
tenta-se explicar, aqueles que creem na palavra de Deus tentam explicar isso de uma maneira talvez científica, mas nós não sabemos a explicação, né? Aqueles que não acreditam que o homem viveu tanto tempo acham que isso aí era uma contagem diferente de anos, sei lá, não eram tão velhos assim. Mas eu creio que de fato os anos foram registrados conforme o tempo que se contava na época de Moisés, que foi Moisés que escreveu. E sabemos que na época de Moisés o ano tinha 360 dias, não 365 como nós contamos hoje, mas era muito próximo. Então, eles viviam bastante, talvez por causa das condições climáticas na época. Os efeitos da queda não se fizeram perceber tão rapidamente como nós. Depois do dilúvio, as coisas começam a mudar e as pessoas começam a viver cada vez menos. Não sei que proteção que havia na atmosfera da Terra, talvez contra a radiação solar ou qualquer outra coisa, não sei qual é a explicação, mas o fato é, quando você tem antes do dilúvio, você vê grandes gerações com longa duração, né? Além com mais de 900 anos. Então, depois do dilúvio, a coisa cai muito rapidamente. As pessoas passam a viver 120, quando viveu muito, disse que viveu 120 anos, né? É uma mudança brusca. Não sabemos explicar como isso aconteceu. E aí, quando você vive tanto tempo assim, dá para multiplicar bem rápido, né? Dá para ter muito filho nessa época. Então, você tem gerações e gerações povoando a terra. A população da terra não tem ideia de qual era o tamanho, mas já sabe-se que era razoavelmente grande. Você tem várias gerações aí de Adão até Noé, e com essa idade que eles tinham. Alguns filhos são mencionados na linhagem da genealogia, mas não necessariamente todos os filhos. São todos os filhos da descendência de Adão, todos os filhos de Sete, todos os filhos de Enos e todos os filhos de etc. Não, você tem alguns sendo mencionados, e aí as gerações com certeza são muito maiores, né? E Noé tinha 500 anos, ele só tinha 3, Sem, Cão e Jafé. Não se menciona em momento algum na Bíblia outros filhos além desses. E nós sabemos que 8 pessoas entraram na arca, conforme o apóstolo Pedro. Então, segundo Pedro, ele menciona isso. Então, era Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as 3 esposas dos seus filhos. Então, ele não tinha outros filhos. Às vezes a Bíblia não menciona todos os filhos de um servo de Deus, às vezes menciona só os homens, não menciona as mulheres. Mas no caso de Noé, nós sabemos que ele não tinha outros, porque a palavra de Deus diz que só entraram 8 pessoas. E tem a outra questão, que eu não vou trabalhar tanto hoje, provavelmente vai dar tempo, da extensão do dilúvio. Como é que pode os crentes acreditarem que veio uma chuva, que caiu água, que cobriu toda a terra, cobriu todas as montanhas, matou todas as criaturas, e Noé construiu aquele barco e colocou os animais ali dentro, né? Cabem todos os animais, todas as espécies do mundo dentro de um navio daqueles, e depois, quando eles saem, esses animais se multiplicam tão rapidamente para cobrir a terra. Mas como é que os crentes são capazes de acreditar numa história dessa? Bom, nós acreditamos. Explicações para isso, tentativas de explicações de como pode ter acontecido, não vem tanto ao caso hoje, mas o fato é, a palavra de Deus nós temos. Esse é um evento histórico que é mencionado no Novo Testamento mais de uma vez, e que está presente em muitas culturas antigas, não só na cultura hebraica. Você tem histórias de dilúvios entre os sumérios, histórias de dilúvios entre os chineses, histórias de dilúvios entre os povos primitivos ali daquela região. Então, nós sabemos que aconteceu um dilúvio que cobriu a terra, e que houve um barco em que uma família entrou com os animais. Isso aí está presente em muitas culturas antigas. Então, inclusive, os homens reconhecem, até os homens que não creem na palavra de Deus, eles reconhecem que houve um dilúvio. Não do jeito que está aqui, eles não acreditam, porque não acreditam na palavra de Deus. Mas eles não podem negar que houve uma inundação que cobriu aquela região, e que houve esse barco que serviu para
para salvar uma geração. Como que se sabe disso? Bom, eles estudam geologia, né? Eles estudam, eles especulam que houve uma inundação ali do Mar Negro e aquelas águas do Mar Negro cobriram toda a região do Oriente Médio, talvez, ou uma parte dele. Então, os homens não acreditam que o mundo inteiro foi coberto, mas aquela região é meio que ponto pacífico que houve uma inundação. Então, mas nós cremos na palavra de Deus, está aqui registrada a história correta do dilúvio e o porquê dele ter acontecido. Como foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Então nós temos as filhas dos homens aqui. E depois você vai ter os filhos de Deus. Versículo 2: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, esposas, normal. Veja uma mulher bonita, quero casar, caso. Tomei uma esposa. Só que por que isso deixou Deus tão zangado? Homens casando com mulheres. Se fosse homem com homem, eu entenderia que ele ficou bravo, mas com homens casando com mulheres, qual é o problema? Bom, aí nós temos que pensar o que são os filhos de Deus e o que são as filhas dos homens. Então tem duas classes de pessoas e populações aqui. Não são todos que são chamados filhos de Deus. Ele não fala que são as filhas de Deus. Os filhos de Deus casaram com as filhas de Deus. Tem duas classes de pessoas. E a dúvida aqui é quais são essas classes. Filhas dos homens a gente entende, né? Eu tenho uma filha de homem, filha de mulher. Mas quem são os filhos de Deus? Eu sou filho de Deus. Nasci de novo, sou filho de Deus. Nessa época aqui, o termo não aparece até que essa é a primeira vez que aparece na Bíblia o termo filho de Deus. Como é que Moisés, que escreveu o Gênesis, entendia esse termo filho de Deus? Naquela época não existia a nação de Israel, que se fala, é o povo de Deus. O povo de Deus é, tudo bem, descendência de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, esse é o povo de Deus. Aqui não tinha Abraão ainda, não tinha esse povo de Deus. É claro que sempre houve um povo de Deus, sempre houve aqueles que creram em Deus. Então alguns acham que os filhos de Deus aqui são os crentes da época, os que creem em Deus. Outros acham que esses filhos de Deus são anjos. Por que acham isso? Por que se acha? Então eu vou tentar explicar duas linhas de pensamento sobre esse texto, sobre quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens. Tem gente que acha que esses filhos de Deus são anjos. Muitas pessoas, muitos teólogos acreditam nisso. E outros acham que são crentes, os filhos de Deus. Tá? Por que se poderia pensar que eles são filhos de anjos? Então, veja só o capítulo 1 de Jó. Vou passar alguns textos aqui sobre esta posição, que não é a posição que eu prefiro, mas eu vou explicar para os irmãos, porque ela é muito popular, muita gente aceita assim. Eu não posso afirmar com certeza que isso não foi assim, né? Então eu vou deixar com os irmãos as duas interpretações. Isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso estudo bíblico, não ficar só com uma interpretação. Quando o texto é claro, nós temos uma interpretação. Quando o texto deixa dúvida, eu prefiro estudar duas ou mais interpretações e dizer, eu prefiro essa aqui. Então, eu vou apresentar para os irmãos. Veja Jó, capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus... Opa, aqui o termo. Os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus no capítulo 1 de Jó? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu o Senhor: o que é isso? Onde é que eles estão? No céu. Quem são os filhos de Deus aqui que estão no céu? Bom, o texto não diz quem são. Você pode pensar, são criaturas que estão no céu, celestiais, né? Vieram se apresentar e veio entre eles Satanás. Então,
É natural você pensar, apesar de que não existe a palavra anjo aqui, muitos acham que aqui são os filhos de Deus que se referem aos anjos. Também, se fosse também na igreja, logicamente o Jó está na igreja. Como é que é? Se fosse na igreja, no templo, Sim. o Jó estaria presente, porque ele era íntimo. Jó, sim. Estaria presente, que era na igreja. Sim. Se fosse na igreja, se eles viessem aposentar, o Jó com certeza. Ah, tá, tudo bem. Não era na terra que eles estavam. Estavam ali dialogando com Deus. Eu ia justamente perguntar isso, por que estavam no céu? Eu sempre pensei que esses filhos de Deus eram assim, os sacerdotes que foram lá se apresentar a Deus, porque eles tinham os rituais assim, né? E eu não entendia por que Satanás estava no meio deles. Porque não fala de céu aqui, né? Está falando de pessoas e de repente fala dos filhos de Deus. Isso. Aí eu achei que eram as pessoas de Deus, assim, os sacerdotes. Alguém não é essa a interpretação mais usada. Mas por que acha que é no céu? Porque Satanás está diante de também. Deus, você está dialogando com Deus e Deus está respondendo, né? Não é uma situação natural, Deus apareceu aqui diante dos homens e aí apareceu o diabo e começaram a conversar. Eles estavam diante de Deus ali e aí Deus fala, viste meu servo Jó, né? Lá na terra provavelmente, né? Essa provavelmente é o que aconteceu. E a questão de o homem se apresentar diante da face de Deus é mais complicado. Isso aí é uma vez ou outra na Bíblia que acontece, mas Deus assumindo uma forma humana, não vindo com a sua glória total falar com o homem, né? Mas aqui provavelmente você tem os filhos de Deus lá no céu falando com Deus, o próprio Deus, né? Veja também o capítulo 2 de novo, né? Mesma situação. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, Jó 2, apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Não é que o Senhor veio, não, eles foram lá, Satanás foi lá na presença do Senhor, né? E aí o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? A ideia é que estava aqui na terra passeando, quando ele saiu, foi lá falar com Deus, e Deus falou, de onde você veio? Aí eu estava lá na terra passeando. Embora Deus já soubesse. Deus já soubesse, claro, né? Mas o diálogo é importante para o leitor, né? Para nós. Então, você tem essa situação. Veja o capítulo 38 também de Jó. No Jó 38, versículo 7. Vamos voltar um pouquinho antes. Jó capítulo 38. Deus está falando com Jó, convencendo Jó da sua própria ignorância. Ele fala, onde é que você estava quando eu criei a terra? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Você fica me questionando aí, Jó. Quem é você para me questionar? E aí ele vai falando, versículo 6, ele fala sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular da terra, né? Você sabe responder isso, Jó? E aí ele vai e fala no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quer dizer, Jó, quando eu criei a terra, onde é que você estava? Quando as estrelas se alegravam e os filhos de Deus se alegravam. Mas não tinha filho de Deus antes de criar a terra, porque Deus criou a terra e depois criou o homem. Então os filhos de Deus aqui não podem ser homens, aqui tem que ser as criaturas celestiais de Deus, antes da criação do homem. Então quando Deus criou a terra, os filhos de Deus se alegravam com ele. Primeiro ele criou os céus, ele em algum momento criou os anjos, e aí ele criou a terra. Provavelmente criou os anjos antes da terra. Aí ele cria a terra, e enquanto ele está criando a terra, os anjos se alegraram. E cremos que aqui então os filhos de Deus se referem aos anjos, e provavelmente até as próprias estrelas da alva que pode se referir simbolicamente aos anjos, né? Eles estavam alegres cantando. Bom, então veja só que a palavra filhos de Deus no Velho Testamento pode se referir a anjos, pelo menos no livro de Jó. Então essa é uma possibilidade. Não quer dizer que essa é a resposta para Gênesis 6, porque nós sabemos que filhos de Deus também somos nós.
Então, como é que eu vou saber se ali está se referindo a anjos ou está referindo a pessoas? Não é fácil responder essa questão. Aqueles que defendem que ali são anjos, invocam os textos de 2 Pedro e Judas. Vejam só. 2 Pedro capítulo 2, algum irmão abre 2 Pedro capítulo 2 e lê versículos 4 e 5, por favor. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Tá, aí ele vai continuar, ele vai falar, mas Deus também castigou Sodoma e Gomorra. Segunda-feira aqui? 2, 4 e 5. Tá? Então, ele menciona os juízos que virão sobre os falsos mestres hoje e usa o exemplo do passado. Então, Deus castigou os anjos, Deus castigou o mundo de Noé, Deus castigou Sodoma e Gomorra, então ele vai castigar esses falsos mestres também. E aí fica, qual é a relação entre esse texto e o fato de que os filhos de Deus não poderiam ser anjos? Bom, a relação é o seguinte: Deus não poupou anjos quando pecaram. Quando isso aconteceu? Do que ele está falando? Que época que é essa? Os anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, diz a minha palavra, a minha tradução aqui. Alguém tem uma Bíblia no versículo 4 que diz outra palavra que não é inferno? Alguém tem uma outra? Em geral eles traduzem como inferno mesmo. Em geral está inferno. Deus precipitou os anjos que caíram no inferno. A palavra aqui não é inferno no grego, aqui é o Tártaros, tá? Inferno, você tem 2 palavras do grego que são traduzidas como inferno na Bíblia em geral. Uma é o Hades, que é onde o rico estava, né? Na história do rico e Lázaro. O rico foi para o Hades, as Bíblias traduzem às vezes como inferno. E o Geena, que é quando Jesus fala para os judeus: olha, lá no Geena, ou lá no inferno, o verme não morre, o fogo nunca se apaga. Então são 2 palavras que a Bíblia no Novo Testamento usa no grego para se referir a inferno: Hades e Geena. Um é o lugar dos mortos hoje, aguardando o juízo final, e o outro é o lago de fogo final, onde eles vão ser lançados depois do juízo final. O Tártaros que está aqui não é nenhum nem outro. Aqui não é o lago de fogo. Os demônios, os anjos que caíram, não estão hoje no lago de fogo. Eles estão, esse grupo pelo menos está aprisionado. Mas peraí, não tem tanto demônio possuindo pessoas aí? Por que eles estão então aqui no Tártaros? Que prisão é essa? Então, nós vemos que existem classes de espíritos que estão soltos e outros que estão presos. Lembra daquela história de Jesus com o endemoniado gadareno? O que os demônios falam com ele? Porque eles estão com medo que eles pedem para Jesus não fazer com eles. Senhor, se o Senhor veio nos atormentar antes da hora, não, por favor, não faça o quê? Vamos ler a história. Mateus 8, 29. Mateus 8. Então, vamos ver o 28 em diante. Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, andavam pastando ali, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes, eles saíram e foram para a manada de porcos. Aqui não menciona o abismo, eu acho que é Lucas 8, 31 que vai falar. Desculpa, irmãos, é a mesma história,
Só que o Lucas 8 vai dar outros detalhes. Lucas 8, 31. Mesma história, um gadareno possesso. E aí perguntou-lhe Jesus, versículo 30 de Lucas 8: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. O Tártaros. O abismo é o Tártaros. Eles têm medo que Jesus vai mandá-los ao Tártaro. O que é o Tártaro? O Tártaro é uma prisão dos demônios. Se eles fossem lançados ali, eles iriam ficar presos. Então existem demônios soltos e existem demônios no Tártaro. Onde é esse lugar? Ninguém sabe onde é esse lugar, mas é uma prisão. E aí a palavra de Deus usa um termo que os gregos usavam na época, na mitologia deles lá, mais profundo do inferno, eles chamavam de Tártaros. Então os apóstolos pegam essa palavra, Jesus pega essa palavra do grego e usa para essa prisão onde estão os demônios. Mas por que Pedro menciona o Tártaros ali? Quando os anjos caíram. Vamos voltar para Pedro? O que tem a ver essa prisão com o Gênesis? 2 Pedro 2, 4, 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então estão ali aguardando o juízo. Os anjos vão ser julgados, e quando eles forem julgados, eles vão ser lançados no lago de fogo criado para o diabo e seus anjos, como disse Jesus. Estão lá hoje reinando no lago de fogo. Eles vão ser atormentados no lago de fogo um dia. Então, tem anjos presos ali. Por que as pessoas acham que esses anjos são aqueles lá do Gênesis 6? Eles acham que, então, as pessoas que acham que os filhos de Deus em Gênesis 6 são anjos, acham que ali eles se casaram com mulheres, e aí Deus ficou bravo e lançou eles no Tártaro. Essa é uma teoria, parece um pouco fantástica, né? Mas é uma teoria. A gente foi. Mas essa coisa dos anjos que caíram não foi antes da criação do mundo, com Satanás? Eu creio que o texto está falando disso, da queda de Satanás e da queda dos anjos lá no céu, né? Qual o texto? Esse que nós acabamos de ler. De Pedro. Então, já vai. Então, mas tem gente que não, que acha que é essa passagem que se refere àqueles de Noé. O irmão vai falar? Tem alguns anjos também que vão ser soltos na grande tribulação. Sim. Quando o anjo abre a porta do abismo e sobe uma nuvem de anjos liderados por um anjo chamado Apolion, o príncipe do abismo, para atormentar os homens. Exatamente, cremos que é o Tártaro sendo aberto. Então, mas essa é uma outra história. O fato é, alguns acham que aqui, por que eles acham isso? Porque logo em seguida ele fala de Noé, né? Então pensa, Deus ficou bravo com aqueles anjos e também ficou bravo com Noé, mas não necessariamente os anjos daqui estão ligados com Noé, porque logo depois ele vai falar de Sodoma e Gomorra também. Não tinha anjo nenhum ali. Os anjos eram bons, né? Os anjos salvaram logo, mas não tinha nenhum demônio ali com Sodoma e Gomorra. Como que anjo vai casar com mulheres? Boa pergunta. Como que anjos vão casar com mulheres? Alguém tem uma sugestão? Uma sugestão. É difícil você imaginar um anjo casando com uma mulher. Eu achei essa mulher tão bonita, vou pegar ela como esposa, né? Porque não é assim, só que eles tiveram casa, não tomaram para si esposas, e geraram filhos, e os filhos foram grandes naquela época, né? É isso que diz o texto de Gênesis. Anjos casando. Mas Jesus disse que no céu, os anjos não casam nem se dão em casamento. Então, no céu. Boa observação. Justamente alguns acham. Então eles decidiram cair do céu para poder casar. Alguns acham isso. Mas assim, eu não acredito nessa possibilidade. Eu sou mais da outra linha. Sou dos descendentes de Sete, que são os filhos. Eu também. Eu não acredito nessa linha. Mas mesmo em Sodoma e Gomorra, eles personificaram uma pessoa humana.
ali dos anjos. Sim. Porque eles foram vistos. Sim. Então, uma possibilidade, não é? Então, será que o anjo pode se materializar na pessoa e ter uma relação sexual? Ninguém sabe. Talvez ele possa ter esse poder para ser materializado. Mas geraria filhos? Aí o filho é um híbrido humano-demônio. Por isso os gigantes. Aí por isso os gigantes, irmãos, acham, né? Vamos seguir com mais uma passagem, Judas 6. Judas, versículo 6. Só tem um capítulo. Eles se baseiam muito no livro apóstolo, né? De Judas, né? De Enoque. Enoque. O livro tem um livro chamado Enoque, que não está na Bíblia, não é livro da Bíblia, mas ele conta essa história como se fosse verdade, né? Essa história dos anjos caindo e possuindo mulheres e Deus então mandando dilúvio para castigar. É uma tradição antiga, já, mas e aí você tem no livro de Judas, que é inspirado por Deus, você tem uma menção aqui no versículo 6 que fala mais ou menos a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que Pedro falou antes. Olha só, Judas, versículo 6. Aqui o assunto é o mesmo. Deus vai punir os falsos mestres. E ele usa como exemplo de punição que Deus puniu anjos, que Deus puniu o mundo na época de Noé, que Deus puniu Sodoma e Gomorra. Ele fala a mesma coisa que Pedro falou. Ele diz no versículo 6: e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, a sua casa, né? Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O caso a favor dos anjos não é fraco, não. Por quê? Olha como ele coloca aqui a passagem. Os anjos não guardaram o seu estado original. Qual é o seu estado original? O celestial. Eles abandonaram o seu domicílio. O que é o domicílio? É o céu ou será que é o seu corpo espiritual que eles têm lá? Não sei. Eles abandonaram o seu estado original. E por causa disso, Deus os guardou em trevas. Você poderia pensar, isso aqui é a revolta de Satanás, os anjos seguindo Satanás e caindo. Mas nós sabemos que não são todos os que foram, todos os que caíram, não são esses que todos que estão no Tártaro. Os anjos que caíram em geral estão soltos. Então existe uma classe que está presa, é dessa classe que ele está falando. Eu não posso generalizar dizendo todos os que não guardaram lá no céu, na época da revolta de Satanás, todos esses que estão aguardando o juízo em trevas e no Tártaro. Não são todos esses. Então, você pode pensar, olha, alguma outra coisa eles fizeram. Eu já li algumas coisas assim, sou um cara meio curioso. Eu já li algumas coisas do livro de Enoque. E lá também diz que várias outras coisas eles ensinaram aos homens, esses anjos caídos. Ensinaram feitiçaria, ensinaram. No livro de Enoque, né? Sim, eu li o livro de Enoque também. É um livro interessante. Então. Mas ele diz que não só isso, mas trouxeram outras coisas também, né? Feitiçaria, ensinaram outras coisas para os homens também. Então, o que daria um motivo para Deus ficar bravo com os homens também, né? Porque, pensa bem, se vieram demônios e casaram com as filhas dos homens, por que Deus ia ficar bravo com os homens? Tinha que ficar bravo com os demônios. Os homens não fizeram nada, mas provavelmente, se é que essa linha dá certo, houve feitiçaria e chamaram esses demônios. A habilidade de um anjo também, se no caso pudesse materializar, fosse uma mulher maior que um homem. Agora, veja bem, o que muitos defendem é que a coisa não é tão, vamos dizer assim, tão distinta do que nós vemos hoje em dia. Por exemplo, alguns defendem que os anjos não podem, de fato, possuir mulheres, não, isso viola a sua natureza, mas eles podem possuir homens que possuem mulheres. Então, eles estariam habitando no corpo de homens e os homens, então, se casariam com as mulheres. Isso não é nada impossível. Mas também o que diz que eles não guardaram seu estado original, então alguma coisa a mais tem aqui. Até porque essa de um anjo possuir o corpo de um homem para poder casar com uma mulher, cá entre nós, isso aqui acontece até hoje. Tem tanto feiticeiro possuído por demônios que é casado, né? Então não tem nada de diferente.
anjos habitando homens que são casados com mulheres. No Brasil está cheio. Mas eu acho que independente de ser, sei lá, anjos ou não anjos, ou demônios, seja lá o que for, o que importa é que Deus ficou bravo com os homens. Ficou com os homens. Eles fizeram alguma coisa errada. Eles não eram só as vítimas dos demônios. Os demônios vieram aqui pegar a gente. Não é isso. Não é isso que aconteceu. Eles se envolveram com maldade e essa maldade se espalhou por toda aquela geração, menos, tal que tudo indica, sobrou a família de Noé. Mundo corrompido. Então vamos voltar lá no Gênesis e pensar no que pode ter acontecido. Além dessa teoria, então, qual que é a outra teoria? Estou falando que tinha duas, né? A outra é bem mais simples. Você tem uma linhagem de filhos de Deus que vem de Adão, Sete, Enos, e ali você vai ter Enoque, que andou com Deus, ali você vai ter Matusalém, que é um homem que andou com Deus também, que gerou Lameque. E Lameque, não é o Lameque ruim, tem o Lameque bom e o Lameque ruim. Lameque ruim é das descendências de Caim. Lameque, aquele que casou com duas mulheres e matou, não sei, um jovem, um outro, um assassino. E pisou no pé dele e matou o menino. Então, ele falou para a mulher. Ainda contou vantagem, ele falou. Isso, exatamente. Que Caim vingaram 7 vezes, vai ser vingado 7 vezes, mas lá tem um Enoque descendente de Caim também. Tem também. Então, cuidado com os nomes que se confundem. Então, tem uma linhagem ruim, assim, em geral ruim, né? Da descendência de Caim, gente perversa. E tem uma linhagem de gente boa que vem de Sete. E ali você vai ter o Lameque bom, que ele ensina. Olha só o Gênesis 5, versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque claramente é um homem que anda com Deus, que ama a Deus. Ele viu Noé, profetizou sobre Noé. E aí você tem Noé e é um homem de Deus de fato. Então, tem uma linhagem piedosa que possivelmente, então, esses são os filhos de Deus mencionados no versículo 2, filhos de Deus, e eles casam com as filhas dos homens. Então as filhas dos homens seriam as outras. É uma teoria também. Eu também acho que trazer coisas que não eram do agrado de Deus, acho que mesmo feitiçaria e outras pessoas. Aí Deus não queria que misturassem essas duas linhagens, porque tem uma linhagem que é pagã, que é ímpia, e tem uma linhagem que tem a Deus. Quando eles se misturaram, casamento com incrédulo, né? Casamentos com pagãos. Aí o que aconteceu? Aí as filhas dos homens corromperam os filhos de Deus, se afastaram de Deus, largaram os caminhos do Senhor e foram imitar o mundo. Então Deus ficou bravo por causa disso. Então, versículo 3. Então, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Aqui você tem um homem carnal, né? O homem carnal, o que é um homem carnal? Todos nós nascemos carnais. Oi. Você vai conhecendo, irmão. Não, mas pela Bíblia você pode ver. Deus não fala, olha, é Bíblia que ele está falando. Como que vai lá no corpo para poder vai? As suas filhas eles casarem. Então, claro. Por quê? Veja só. Mas tem uma outra razão. A linhagem ali era contada a partir do homem. Então, se eu sou um homem de Deus e eu pego uma mulher de pagã e ela corrompe a mim e os meus filhos, então a casa de Israel, ou o povo de Deus, é que vai estar corrompido, porque vem de mim a linhagem como homem. Agora, se eu entrego a minha filha para um pagão e ele vai corromper ela, pode acontecer também,
Só que a linhagem vai ser contada dele, não vai ser contada. Eles não contavam como se o povo estivesse sendo corrompido, né? Então tem muito disso também. Mas é claro que aqui, muitas vezes a estratégia é essa, né? Seduzir para conquistar. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. O que são os 120 anos? Bom, 120 anos não é. Alguns acham assim, então a partir daqui o homem não vive mais do que 120 anos, né? Todo mundo vai viver e aí chegou 120 anos, você não passa, você morre. Aí você descobre alguém que viveu 126 anos lá no Nepal, né? Você fala, opa, violou a profecia. Não, aqui na verdade aqui é uma palavra geral, assim. Deus vai mandar um castigo daqui a 120 anos. Ele está mais se referindo à data do dilúvio do que a quanto tempo as pessoas vão viver a partir daqui. É uma chance, é uma longanimidade de Deus, uma paciência de Deus, de dar mais 120 anos de chance para o homem se arrepender. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou chamar um homem, esse meu servo, eu vou dizer para ele, eu vou avisar que eu vou destruir, e ele vai construir um barco, e as pessoas vão ver. Então eu vou dar uma chance dela acessar um barco. Então, esses 120 anos é provavelmente o tempo em que Noé passou construindo a arca. Muito tempo. É muito tempo para o homem se arrepender também. E Deus usando Noé para pregar para aquela geração. Provavelmente é a isso que se refere esses 120 anos que são mencionados aqui no versículo 5. Eu pulei uma parte, versículo 4, né? Não pulei não, eu estou no 3. Eu não estou no 5, eu estou no 3. Mas não é que antes disso os homens viviam mais? Sim, também acontece. Anos, 900 e também tantos anos. acontece. Como eu falei, existe uma queda brusca da longevidade dos homens depois disso. Mas nessa passagem aqui, entendo que ele está anunciando o dilúvio. Eu não vou mais contender o meu espírito com o homem, porque ele é carnal. Então eu vou dar mais 120 e vou destruir tudo. É uma contagem regressiva, né? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Gigantes. Que nem o João e o pé de feijão. O que são gigantes? Nephilim é a palavra, né? Tem uma única passagem no Velho Testamento onde esse termo Nephilim, que está no hebraico, é usado também, que está lá em Números 13. Dá uma olhada lá no Números 13. Alguém abre Números 13 e 33 e lê para a gente? Números 13 e 33. Quem achar pode ler. Lá também vindo gigantes, os descendentes de Enac, Isso. diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Aqui são os espias de Israel. Quando eles chegaram na entrada da terra prometida, Moisés mandou os espias para observar a terra, e eles estão trazendo o relatório do que eles espiaram. E eles dizem: nós vimos os filhos de Anak, e eles eram gigantes, e nós éramos como gafanhotos perto deles, tão grandes que eles eram. Ali a palavra é a mesma que os anacos, né? São só esses dois lugares, mas nós podemos imaginar que o próprio Golias, né, apesar de não usar a palavra Nephilim ali, o Golias era um exemplo desses, né? Então havia na antiguidade homens muito altos. Não é necessariamente um homem maior que esse prédio, não precisa ser isso para ser chamado de gigante, né? Mas muito mais alto do que as outras pessoas, né? Ao que se mede em côvados, em torno de 3 metros de altura. Você tem algumas passagens falando sobre isso, né? Sobre a altura do próprio Golias. Então, é um gigante. Não é igual ao do pé de feijão, mas é um gigante. Então, é um homem muito alto. Uma batalha desse faz muita diferença. Faz, claro. Pequenininho ali, o outro bem. Quer dizer, o número e o outro é. Decepa tudo. Não é assim. A gente vê hoje jogando com 2 metros de basquete, 2 metros e 20, né? Eles são meio. Esses talvez fossem mais. Mas eles não são. rápidos, Não, mas se você pega a NBA, aí
depois. Porque se pegar esses chineses, gigantes, eles são meio... Quando passa de 2,30 metros, talvez aí já não dá mais, né? Muito alto, né? Mas, enfim, você tem aqui uma descendência de gente muito alta. Nós sabemos como que isso aconteceu. Ele não diz que os gigantes eram só esses filhos desses casamentos, não. Ele explicou o que aconteceu ali dos pecados sexuais. Havia pecado sexual, esse era o resumo da história, é essa. Existe promiscuidade aqui sendo praticada e corrompendo a terra, e existem também gigantes, porque ele fala, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Ele não fala a origem desses gigantes, havia gigantes. E também depois, agora ele vai explicar os filhos dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, não necessariamente gigantes. Estes não necessariamente eram gigantes. Os gigantes estavam uma classe separada aqui. Havia gigantes e também, depois, quando houve esses casamentos, eles eram homens valentes na antiguidade, foram conquistadores, né? Versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa aqui é a parte importante do texto. A gente tem muitas dúvidas, coisas que a gente gosta de ficar pensando e fantasiando, né, que a gente não vai conseguir ter a resposta, mas o claro, o ensino, aquilo que é a lição para nós, está aqui. O que desagradou a Deus é a maldade, a promiscuidade, é isso que trouxe a ira de Deus sobre aquela geração. Viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aí Deus destruiu, mandou o dilúvio. Depois do dilúvio, a maldade do homem diminuiu e por isso então Deus não destruiu mais. Será que aquela geração era muito pior do que a atual? Será que é por isso? Porque chegou uma maldade extrema e Deus não aguentou mais e destruiu. Agora vamos fazer o mundo direito com Noé e aqui a nova geração vai ser melhor. Mas Deus não tinha essa ilusão. A maldade do homem continua sendo extrema. Os pensamentos do coração do homem continuam sendo continuamente maus. A gente tem uma indicação clara disso depois do dilúvio. Veja o que Deus falou em Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. Alguém lê? E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Pronto. Ele não diz que agora eu não vou destruir mais o mundo porque o homem agora é melhor. Ele diz, eu sei que o homem é ruim desde a meninice, desde criança. O pensamento é continuamente mau, continua igual. Deus quis dar uma podada nele. Ele quis, não é a podada não, é o aviso, é o testemunho. Olha, Deus odeia o pecado e Deus castiga, e castiga o mundo inteiro se for preciso. E vai acontecer de novo. Por isso que no Novo Testamento fala, olha, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Isso aqui é um exemplo, porque as pessoas falam, Deus não está tão bravo, Deus não vai castigar, as coisas vão continuar, não vão continuar. Prova disso é que já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Então o dilúvio é um aviso para a próxima geração, as próximas gerações. Olha, como foi Sodoma e Gomorra. Existem outras cidades tão ruins quanto Sodoma e Gomorra e já existia. Só que ele quis destruir Sodoma e Gomorra, para servir como exemplo. E não é justo de castigar uma e não castigar a outra. É prerrogativa de Deus, como Senhor soberano, dizer quando e como Ele vai dar o aviso.
olha, um dia eu vou mandar fogo sobre todos. Isso tudo é prenúncio do fogo eterno, na verdade. Só que Deus dá chances, né, e dá exemplos. Deus achou que para essa geração tinha 120 anos foi suficiente. E aí ele vai e castiga, mandando as águas do dilúvio. Mais uma coisa, você tem, além dessa depravação total do homem, no versículo 6, se alguém, não, desculpa, eu estou no Gênesis 2, vamos voltar no Gênesis 6, versículo 6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Deus se arrependeu. Ficou com o coração pesado. Aí eu pergunto: Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Não. Balaão disse que não. Então a tradução deve estar errada, então. Porque fala que se arrependeu. Ela se arrependeu. Não é bem que a tradução está errada, mas se você pega o contexto desse e o contexto daquele é diferente. De fato, Deus não mente, né? Ele não se arrepende em que sentido? No sentido que se disse que vai fazer uma coisa, ele vai e faz. Então, aqui não é esse o contexto. Quando Deus falou para Balaão, quando Balaão quis amaldiçoar o povo de Israel, perguntou para Deus, e Deus falou: não. Aí Balaão insistiu: eu quero amaldiçoar Israel, o rei está me dando dinheiro, eu quero amaldiçoar. Aí Deus falou: vai. Mas Deus não queria, ele queria dar uma lição para o Balaão. E aí Balaão acorda e fala: mas de fato Deus não muda assim. Se ele fala que vai abençoar, ele não vai de repente amaldiçoar. Você vai entender as diferenças pelo contexto. Você tem que olhar a história e ver o que significa se arrepender lá na história do Balaão. E Balaão chega à conclusão: Deus não é igual ao homem. Deus não mente. Se ele falou que esse é o povo dele, ele vai abençoar. Não vai mudar de ideia, assim, só o que eu estou querendo. Aqui, Deus se arrepende em qual sentido? No sentido de que ele acha que fez tudo, eu errei, não devia ter feito o homem, por que eu fiz isso? Não é esse o sentido. O sentido é: pesou-lhe o coração e ele vai destruir. Eu vou destruir. Eu queria que a coisa caminhasse de um jeito, a coisa não caminhou desse jeito, me causou uma enorme tristeza e agora eu vou ter que agir diferente. Nesse sentido, um arrependimento. Mas não é. Quando a Bíblia usa esses termos arrependimento se referindo a Deus, nós temos que tomar cuidado, porque para não comparar muito com o jeito como eu me arrependo. Eu me arrependo do quê? Eu me arrependo dos meus pecados, né? Dos meus erros. Não tem erro de Deus. Não é que Deus acha que ele errou. Ele está vendo que o homem errou. E por causa disso, então, Deus vai mudar a forma de ação. Ele estava descendo. Ele falou para o homem: olha, crescer e encher a terra. Essa é a ordem. Aí o homem faz tudo ao contrário. Aí então, pesa o coração de Deus e fala: é estranho que ele fala que ele vai destruir os animais também, né? Vamos ver aqui. Versículo 7 diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Meio que assim, porque deu errado. O homem deu errado. Eu vou destruir. Mas é claro que ele sabia que ia dar errado, ele sabia que ele ia separar uma família para salvar e para manter a linhagem dos filhos de Deus mesmo depois do dilúvio. Sempre houve os tementes a Deus. Sempre foi a minoria. Cuidado quando você segue a maioria. Cuidado quando a maioria está sendo louvada. Em geral, historicamente, você vai ver que a minoria está sendo. Então, Deus sempre tem os seus. E ele caminha com essa minoria, sua linhagem. Mas aqui, então ele fala que vai destruir, e ele destrói também os animais. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Para ilustrar que ele está irado, que ele vai destruir. É esse sentido que o texto usa a palavra arrependimento. Não é do jeito como nós usamos para nós mesmos. Os sentimentos de Deus são diferentes dos sentimentos nossos. Os sentimentos nossos estão associados com pecado, muitas vezes. Com Deus nunca.
Os nossos sentimentos estão associados com erros nossos. Meu Deus, nunca. Então, às vezes a Bíblia usa a palavra para comunicar uma ideia, a palavra arrependimento. Deus se arrependeu. Mas você não pode imaginar que ele está se sentindo do mesmo jeito como eu me sinto. Eu fiz tudo errado. Não é isso que Deus sente, tá? É diferente. Mas para se comunicar conosco, Deus usa palavras que nós entendemos, né? É só para dizer, olha, Deus estava muito decepcionado com a humanidade. Deus estava decepcionado e agora ele vai castigar. Então, eu acho que às vezes dá a ideia um pouco de que a coisa fugiu do controle de Deus, assim, para um desavisado que lê. Para um desavisado que lê assim, parece assim, nossa, fugiu do controle de Deus, e agora o que eu faço? Eu vou ter que destruir. Mas por outro lado, assim, Deus muda algumas coisas durante a história do homem, como as dispensações, né? A princípio tinha que matar o animal, agora não tem mais que matar o animal. Tinha que guardar o sábado, agora não tem. Antes era olho por olho, agora não é mais. Então, parece assim para mim que não é essa coisa de Moisés, de Noé, também não tem a ver com fugir do controle de Deus, mas tem a ver com... Eu não sei, dá a impressão para mim que tem a ver com um plano de Deus que vai acontecendo de acordo com a resposta do homem. Já que você mencionou as dispensações, e estava falando sobre isso, né? No Éden você tem uma realidade, a dispensação da inocência. Deus só deu uma ordem, eu não coma. E a humanidade fracassa, comeu. Depois Deus fala para Caim. Então depois dessa realidade começa uma nova época, nova dispensação que a gente chama. E ele fala para Caim, olha, o teu desejo será contra ti, a ti compete dominá-lo. Você tem uma consciência que te acusa quando você faz errado. Ouça a sua consciência, não faça errado. Aí ele não deu uma lista de tudo que pode e não pode fazer. Ele só diz, ouça a sua consciência. Não usou essas palavras, mas em outras palavras a ideia era essa. Domine-se. Agora vocês têm consciência do bem e do mal, vocês comeram da árvore. Você sabe o que é mal, escolha o bem. Tá, essa a gente chama de dispensação da consciência. Só que essa também não deu certo. A humanidade se corrompeu no Éden, na sua inocência. A humanidade se corrompeu na época da consciência e foi um fracasso. Aí Deus termina com o juízo. Dispensação da inocência termina com a expulsão do Éden. Dispensação da consciência termina com o dilúvio, o fracasso humano e o dilúvio. Só que a boa coisa é que Deus sempre separa os seus e Deus sempre dá um jeito de salvar. Deus é um Deus que tem prazer em salvar. Então, com Adão e Eva, ele mata o animal e faz uma roupa de pele para eles e cobre a sua nudez e fala, eu vou cuidar de vocês. Ele passa a oferecer sacrifício para adorar a Deus. Depois, na época de Noé, sim, o fracasso da humanidade, mas Deus prepara uma arca. Deus quer salvar. Quem crer será salvo. E aí você tem, a gente pode até encerrar com Hebreus 11. Noé, esse que andou com Deus, foi um dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo... Hebreus 11... versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e aí está a fé dele, ele nunca tinha visto um dilúvio na vida, e Deus disse que vai haver acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, pelo exemplo, pelo testemunho daquela arca, aquela construção condenava o mundo, porque o mundo zombava enquanto ele construía. Aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. O texto foca a fé de Noé. Noé foi salvo pela fé. Ele entrou na arca pela fé. Ele começou a construir, passou talvez 120 anos construindo aquela arca pela fé. Muita perseverança e fé. Deus dá sempre tempo para o homem. Quando Deus avisou Abraão, uns 400 anos, que a maldade daquele povo não tinha chegado. Os cananeus, isso. Não tinha, quer dizer, Deus podia destruir, podia, mas só tinha, eu acho que o homem tem um certo limite.
até transbordar a taça da ira de Deus. Quando cai a última gota, né? Foi a gota d'água. Como a gente também. Todos nós eu penso assim, que tem um limite de piedade perante Deus. Deus vai dando, Para cada um de nós. vai dando chance. Chance após chance. Acabou, você não fazer isso com os Deus. Isso mesmo. E hoje Ele está dando chance após chance na era da graça que nós vivemos, na era da igreja que nós vivemos. Graça sempre houve. Mas Jesus disse, como foi nos dias de Noé. E aí eu falei que ia encerrar com Hebreus, vamos encerrar com Mateus 25. Mateus 25. Eu disse que o título do estudo era Como nos dias de Noé. Eu tenho que terminar com Mateus 25. 24, aliás, Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas vivem com a sua naturalidade. Ele nem menciona a violência que tinha naquela época, que Deus falou que a terra estava cheia de violência. Mas aqui Jesus nem chama atenção para aquilo. Eles estavam vivendo para comer, beber, casar, viver, sem se preocupar. Igual hoje. Igual hoje. Igual Zeca Pagodinho? É. Zeca Pagodinho. Igual o Zeca Pagodinho. Sei lá, seja lá quem for a música, não sei, mas o mundo vive assim, vivendo para satisfazer. Só. Sem relação, sem temor a Deus, sem considerar o alerta da história. Eles fecham os olhos e os ouvidos naquilo que a palavra de Deus diz e zombam de nós como zombaram de Noé. Porque nós cremos no Deus de Noé e nós cremos na história de Noé que construiu aquele barco. E do mesmo jeito que eles zombavam de Noé enquanto construíam o barco, hoje zombam de nós porque nós anunciamos aquele barco. E anunciamos que todo aquele que entrar nesse barco hoje será salvo. Esse barco é crer em Jesus e vai ser liberto da tribulação que virá. Amém? Vamos encerrar aqui.